Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Raquel Berco, faço parte da comissão científica da UQRJ, Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. Recebi um convite do Foca na UNC para poder resolver algumas questõezinhas da modalidade B. Então, vamos lá. Nossa primeira questão, que é de 2017, ela fala o seguinte: em uma atividade experimental realizada no laboratório de uma escola, uma solução foi preparada misturando 2.000 ml de solução 1 molar de HCl com 2.000 ml de solução 1 molar de NaOH. Ao final do processo, ela foi resfriada até a temperatura ambiente. Então, constatou-se que a solução final ocupou um volume de 4.036 ml. Explique o volume observado e determine a concentração em gramas por litro de íons de sódio na solução final. E ele informa os dados. Gente, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que pensar é, ele me pede duas coisas. Então, a gente vai dividir a resolução dessa questão em duas frentes diferentes. A gente vai primeiro pensar como que a gente vai justificar esse volume e depois a gente vai focar em calcular quantos gramas que a gente tem de íons de sódio por litro da solução. Daí aqui, né, gente, primeira coisa, né, que é justificar esse volume, a gente tem que pensar o seguinte: ele me deu 2.000 ml de solução de HCl e ele também me deu 2.000 ml da solução de hidróxido de sódio. Gente, quando a gente adiciona 2.000 ml de uma solução com 2.000 ml de outra solução, a gente espera que o volume final seja de 4.000 ml, né? Soma 2.000 com 2.000, 4.000. Só que não é isso que a gente observa nessa questão. A gente observa que vai haver aqui, ó, um volume total de 4.036 ml. Ele quer que a gente justifique por que esse volume é de 4.036 ml e não de 4.000, como a gente estava esperando no somatório, né, de modo frio desses dois volumes. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o que está acontecendo ali naquele ambiente quando ele mistura essas duas soluções. Gente, HCl é ácido clorídrico e NaOH é hidróxido de sódio. É um ácido e uma base. Gente, ácido e base, quando estão juntos, eles formam o que a gente chama de reação de neutralização. Gente, e como que funciona a reação de neutralização? Como eu falei antes, ela vai ser uma reação onde a gente tem um ácido mais uma base como reagentes e os produtos a gente vai ter a formação de sal e água, tá? Como a gente tem nossos reagentes sendo ácido clorídrico e hidróxido de sódio, qual vai ser o sal formado? O sal, ó, se vocês forem reparar, ele vai derivar o seu cátion, né? Vai derivar da base e o seu ânion vai derivar do ácido. Então, a gente vai ter a formação de NaCl e água. Gente, eu coloquei a representação dos estados físicos, isso é muito importante, principalmente para uma questão que você vai fazer de Olimpíada, né? Que é uma prova discursiva. Você tem que sinalizar que a origem desse HCl, ele vem de uma solução aquosa. Então, coloca ali o aqui. A solução de hidróxido de sódio, idem. E o NaCl, ele vai levar aqui por quê? Porque ele vai ser gerado num ambiente aquoso, tá? E a água que vai ser formada, estado líquido. O que a gente observa? Se a gente for olhar o enunciado, ele diz que a gente tem 2.000 ml de uma solução de HCl que é 1 molar. 1 molar significa que a gente tem 1 mol para cada 1 litro de solução. E como a gente tem um volume de 2.000 litros, gente, 2.000 ml, desculpa, ou seja, 2 litros, a gente vai ter para o HCl 2 mols, para o NaOH também, porque a concentração e o volume dessa base é o mesmo. E, gente, se vocês forem observar, a proporção que a gente tem dos nossos reagentes, ó, é de 1 para 1. Isso quer dizer que para cada 1 mol de HCl, a gente tem 1 mol de NaOH.
É muito importante que vocês observem que não vai haver, né, sobra de nenhum dos dois reagentes. Todo HCl adicionado e todo hidróxido de sódio adicionado, eles serão consumidos. E aqui, ó, a proporção vai ser o quê? De 1 para 1 entre os reagentes e também entre os nossos produtos. Então, aqui, ó, a gente também vai ter 2 mols do NaCl. Além disso, a gente tem 2 mols de água. Se vocês forem reparar, o que vai fazer aquela diferença de volume, né, o que vai gerar aquela diferença de volume, vai ser a água produzida. Você está adicionando mais água, você está aumentando o teu volume, então a gente já sabe, inclusive, que a densidade final ela vai ter que diminuir. Então, aqui, ó. O que a gente tem de informação da água? A gente já sabe que vai haver a formação de 2 mols. Se a gente lembrar da massa molar, né, a gente sabe que são 18 gramas por mol. Gente, tendo 2 mols, né, continha simples, fácil, eu terei 36 gramas de água. Ele diz no enunciado que a densidade da água é 1 grama por 1 ml. Logo, se eu tenho a formação de 36 gramas de água, eu tenho a formação de 36 ml, e isso justifica o volume não ser de 4.000 ml, como a gente esperava numa soma fria, e sim ser de 4.036. Essa parte da questão, ela também pode ser justificada de outra forma. Na verdade, é uma forma que eu acho que é bem mais simples, porque assim, a banca não pede para a gente justificar por que ocorre aquele aumento de 36 ml? Ela não é específica nesse ponto. Se ela tivesse feito a pergunta, justifique por que ocorre o aumento de 36 ml desse volume, você teria que fazer a resolução anterior. Como ela não diz, ela só quer que a gente justifique, né, o que está acontecendo com esse volume, a gente pode simplesmente observar que há a formação de água através da reação de neutralização que eu mostrei no slide anterior para vocês. E com a formação de água, a gente pode pensar, a densidade da água ela é mais baixa do que a densidade da solução. Então, tem que haver um aumento desse volume. Então, assim, lembrando, gente, que a massa, né, ela vai ficar constante. Então, você pode pensar, caramba, tipo, a densidade da água é menor do que a densidade da solução, esse volume ele tem que aumentar. Coloquei de um modo geral com as minhas palavras o que acontece, mas eu acho sempre interessante que vocês construam, quando vocês estiverem assistindo uma aula de um professor, principalmente nessas questões onde a gente não tem muita conta, vocês construam as suas próprias ideias com as frases, com as palavras de vocês, tá? Então, gente, primeira etapa da nossa questão finalizada. Vamos para a próxima etapa. Agora, para a gente fechar a questão, só falta a gente determinar a concentração em gramas por litro de íons de sódio na solução final. Gente, a solução final, ela é composta de quê? De NaCl e água. De onde vem esse Na do NaCl? Como eu havia falado antes, o cátion do sal, ele vem do cátion da base. Então, ele vem daqui, ó, do hidróxido de sódio. A gente sabe que a gente tem 2 mols dessa espécie e 2 mols também aqui, tá? Ou você trabalha com NaCl direto, ou você trabalha com o hidróxido de sódio, tanto faz. Como a gente já viu que são 2 mols do NaCl, vamos para ele, ó. Pensa o seguinte, NaCl, né, tá em meio aquoso. Aí a gente vai ter o quê? Para cada um de NaCl, olha quem está aparecendo aqui, ó. A gente tem cada um de NaCl formando um íon de sódio na proporção estequiométrica de 1 para 1. Isso significa que se a gente tem 2 mols do NaCl, a gente vai ter 2 mols dos íons de sódio. Ele pede em gramas por litro, como que a gente vai trabalhar? A gente sabe que a massa do sódio é 23, né? A gente tem lá nos dados.
que a cada 23 gramas a gente tem 1 mol. Como aqui a gente tem 2 mol, gente, vou multiplicar aqui direto, ó, por 23 e a gente vai obter aqui um total de 46 gramas de Na+. Ele pede em gramas por litro, então, ó, vou chamar de concentração de Na+. Agora, ó, os 46 gramas que a gente achou, o volume final é de 4.036 ml, só que ele quer em litro. Então, aqui, ó, 4,036. Fazendo as continhas aqui, a gente vai achar um total de 11,4 gramas por litro, sendo a concentração de nossos íons de sódio. Então, aqui, ó, de Na+. E assim a gente finaliza a nossa primeira questão da nossa provinha. Então, vamos para a próxima questão. Nossa questão de número 2 já é da prova de 2018. Ela fala o seguinte: o experimento abaixo quantifica a respiração de sementes que foram colocadas no Becker 3. Letra A. Por que no experimento da questão o ar passou pelos Erlenmeyers 1 e 2 antes de chegar até as sementes no Becker 3? Qual é o papel do hidróxido de bário nesse experimento? Gente, primeira coisa, eu vou ler a letra A primeiro, a gente vai resolver, depois a gente volta na letra B, tá? A gente tem que focar no enunciado e ver que ele fala que o processo é um processo de respiração. O processo de respiração é um processo que precisa de O2. A gente usa o quê? O gás oxigênio para poder fazer o processo de respiração. Como a gente tem aqui as sementes, gente, se houver a presença de CO2, essas sementes não vão fazer o processo de respiração. Elas vão simplesmente fazer fotossíntese. Então, o papel da solução do hidróxido de bário está relacionado com a necessidade de ser um processo respiratório. Agora a gente vai focar na solução do hidróxido de bário, que no caso é a solução presente em cada um dos Erlenmeyers citados. Gente, solução de hidróxido de bário, BaOH2, tá? É uma solução aquosa, então tem que colocar o estado físico, e vai reagir com CO2, CO2 estado gasoso. Por que essas duas espécies elas vão reagir? Primeira coisa, aqui a gente tem, ó, o hidróxido de bário, que é uma base. E o CO2, que é o gás carbônico, ele é chamado de óxido, né? Ele está dentro da função óxido. Só que ele não é qualquer óxido, ele é um óxido que a gente classifica como sendo um óxido ácido. Gente, óxidos ácidos, eles reagem com base para formar sal e água. Então, aqui, ó, a gente vai ter a formação de um sal e a gente vai ter aqui a formação de água. Então, como que vai ficar aqui? Como é que vai ser como é que serão, né, os produtos da nossa reação? Primeiro, água, H2O, tá? O óxido, que é o CO2, que é o gás carbônico, ele em água, ele forma o ácido carbônico. Como que funciona, Raquel? Essa daqui é a ideia, ó. CO2 mais água vai formar H2CO3, tá? Que é o ácido carbônico. Por isso que aqui o produto formado, né, o sal formado, vai ser o carbonato de bário, que é o BaCO3. Ele tem baixa solubilidade, então vou colocar um S aqui para ele, tá? E um Lzinho para a água formada. Reparem que a gente está mantendo aquela mesma ideia. Ó, o bário é o cátion vindo da base. Aí agora a gente tem aqui, ó, o ânion, que é esse CO3, vindo aqui, ó, do ácido, tá? Porque o gás carbônico em solução, que nem eu falei, né, em água, ele vai gerar o ácido carbônico. Gente, a reação tá balanceada,
tá? Sempre que você for representar uma reação, mesmo que você não precise da estequiometria, é legal você pensar, será que a minha reação está balanceada ou não, tá? A banca gosta, obviamente, de ver uma reação balanceada. Agora vamos parar para pensar o seguinte, né? Qual é a importância de você retirar o CO2? Que nem eu havia falado antes, é um processo respiratório. Quando a gente tem aqui o ar, a gente tem N2, a gente tem O2, majoritariamente, tá, gente? Boa parte da constituição do ar atmosférico é N2 e em uma menor proporção a gente tem o O2 e a gente vai ter alguns outros gases e o que importa pra gente é esse cara daqui que está em baixa quantidade. Aí agora a pergunta é, Raquel, ele está em baixa quantidade. Por que há a necessidade de passar por 2 recipientes com a solução de hidróxido de bário? Gente, essa necessidade é porque o CO2 ele tem baixa solubilidade em água, tá? Então, como ele tem baixa solubilidade em água, aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que passar, a gente tem que passar 2 vezes pelo Erlenmeyer para poder garantir que vá haver a retirada de todo o CO2 do meio, tá? Porque lembrando, você não quer que esse CO2 chegue na semente. Então, gente, aqui a gente responde a letra A. Agora a gente vai ler e responder a letra B. Agora a letra B fala o seguinte: as sementes são órgãos vegetais. Cite 3 porções que fazem parte desse órgão e suas respectivas funções. Gente, eu separei aqui a imagem de um fruto, onde a gente vai focar, obviamente, na parte da semente. E olha que legal, aqui na parte da semente já vem separada as 3 divisões que ele quer, né? As 3 porções. Só que, para a gente terminar de responder a questão, a gente precisa avaliar, né? Justificar aí, ó, quais são as funções de cada uma dessas porções, que no caso a gente tem o endosperma, o embrião e o tegumento. Gente, primeira coisa, a função do endosperma. O endosperma tem a função de ser uma reserva alimentar. Por exemplo, quando o embrião ele quer crescer para poder gerar uma planta nova, porque a função do embrião é gerar um novo ser, ele vai precisar de nutrientes. E ele vai capturar esses nutrientes onde? No endosperma, que é uma reserva alimentar, tá? Então, aqui a gente justifica qual é a função do endosperma e do embrião. Gente, lembrando que o endosperma, ele também pode ser chamado de albúmen, tá? Tanto que eu coloquei ali. E a outra parte, que é o tegumento. O tegumento, gente, vocês podem observar que essa parte aqui, ó, mais externa, tá? Da semente. Ele serve como um revestimento, como se fosse uma cápsula de proteção para a nossa semente. Então, a gente acaba de finalizar a nossa segunda questão e vamos para a nossa última questão. Agora, a nossa próxima questão também é da prova de 2018. Ela fala o seguinte: o modelo atômico de Niels Bohr, descrevendo o átomo de hidrogênio, resultou à época numa revolução de pensamento, uma vez que o modelo teve espetacular sucesso na interpretação dos espectros atômicos, utilizando a ideia de quantização de energia. Através da matemática desenvolvida neste modelo, é possível calcular para espécies hidrogenoides, espécies com apenas um elétron, as raias dos espectros atômicos, o que concordou grandemente com as observações empíricas já descritas por Rydberg em 1888, através de sua famosa fórmula para a previsão das raias espectrais. Aí, gente, está a fórmula e ele ainda explica, ele fala, ó, onde lambda é o comprimento de onda da raia espectral, RH é a constante de Rydberg e ele dá o valor, que é igual, ó, a 1,1 vezes 10 elevado à sétima por metro. Daí, ó, ele fala que N1 e N2 são os níveis envolvidos na transição e precisam ser números inteiros.
Particularmente, quando N1 é igual a 2, temos uma série espectral com transições dentro do espectro visível, denominada de série de Balmer. Este cientista demonstrou que a região do visível do espectro do hidrogênio seria dada pela equação. Aí está a equação de Balmer e ele ainda fala, ó, onde N assume os valores 3, 4, 5. O que acontece, gente? Nessa fórmula, a gente tem que o N1 é igual a 2. E o N2, ele sempre precisa ter um valor maior do que o valor de N1. Por isso que o N, representado por essa expressão, ele começa em 3, porque é o nosso N2. Aí na letra A ele fala, qual o valor da constante K em função da constante de Rydberg, que é o RH? A letra B a gente vai ler depois, quando a gente for executá-la. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder responder a letra A é pensar nas duas equações que ele deu. E se a gente observar com calma, a gente tem aqui, ó, 1 sobre lambda e aqui a gente tem o valor de lambda. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o valor do lambda, que ele deu nessa segunda expressão, e substituir aqui. Gente, então eu vou carregar esse termo todo para o denominador daqui da primeira parte dessa primeira equação. Então, vai ficar, ó, 1 sobre K, que multiplica N ao quadrado sobre N ao quadrado menos 4. Aí, isso tudo vai ser igual a constante de Rydberg, que é o RH. O Z vai ser igual a 1, então a gente vai ter 1 ao quadrado. Aí, aqui, gente, ó, a gente vai precisar colocar esse N1, como eu havia falado lá no slide anterior, igual a 2, porque é a série de Balmer. Daí, a gente vai ter, ó, o N2 sendo o N. E a gente para aqui. O que acontece? Vamos melhorar um pouquinho nossa expressão. Onde que a gente pode melhorar? Nessa parte aqui de dentro. Esse 2 ao quadrado é 4, tá? Então, a gente vai ter no denominador 4n. Na verdade, é 4n ao quadrado, né, gente? Por quê? Porque aqui eu suprimi o expoente do n. Ok, tudo bem, acontece. O que acontece aqui? Na hora de resolver essa expressão, né, melhorar, aqui vai dar n ao quadrado e aqui a gente vai ter menos 4, né? Reparem que, gente, essa expressão daqui, tirando esse 4, a gente tem exatamente o inverso dessa parte aqui, ó, que está entre parênteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de A, porque eu não tenho nada com a letra A ali. Isso aqui, ó, n ao quadrado sobre n ao quadrado menos 4. Então, se eu chamo isso de A, aqui eu tenho A. E reparem que aqui a gente vai ter o quê? 1 sobre 4 vezes o A. Raquel, vamos com calma. Vamos. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre K vezes o A. O K está aqui. O A é igual ao RH. O 1 ao quadrado vai dar 1. E a gente vai ter essa expressão daqui que virou essa verde, que agora virou a roxa. Então, a gente vai ter, ó, 1 sobre 4A. Reparem que a gente pode cortar esse A. Então, ele quer o K em função do RH. Se ele quer o K em função do RH, a gente vai ter isso aqui, ó. K, joguei para cá, o RH vem para cá para baixo. Então, vai ser 4 sobre RH, tá? Gente, não substituam o valor que ele deu no enunciado. Por quê? Porque ele pede o K em função da constante de Rydberg. Então, se eu, faço a substituição, eu acabo não respondendo o que ele quer.
porque ele quer dessa forma aqui, ele não quer um valor numérico para esse K, tá bom? Então, aqui a gente finaliza a nossa letra A, agora a gente vai para a nossa letra B. Para a gente finalizar a nossa questão. Ele fala o seguinte, utilizando a fórmula de Rydberg, calcule o maior comprimento de onda e ele explica como que você vai fazer para calcular esse maior comprimento de onda. Ele diz, aquele associado à menor diferença entre N1 e N2. Gente, foca nisso aqui, ó. Ele quer a menor diferença entre o N1 e o N2 para a gente chegar no maior comprimento de onda. Depois, ele fala, e o menor comprimento de onda? Então, você vai ter que fazer dois cálculos. Então, a gente vai separar a questão em duas etapas. Aí, ele fala que esse menor comprimento de onda, você chega como? Você precisa fazer o N2 igual a infinito e considerar que 1 sobre infinito é igual a zero. E, além disso, ele fala para a gente trabalhar com a série de Balmer, que a gente já viu que o N1 da série de Balmer é igual a 2. E ele quer expresse os valores em nanômetros. Ok, então vamos lá. A gente tem que pensar na expressão. A expressão é essa, que a gente já trabalhou no exemplo, na letra A, no caso. E a gente vai manter esse lado esquerdo da expressão, que é 1 sobre lambda. Gente, constante de Rydberg, ele deu em metro, tá? Transformando para nanômetro, a gente vai ter 1,1 vezes 10 a menos 2, tá? Porque do metro para o nanômetro é 10 a menos 9. Então, como lá eu tinha um fator de 10 elevado a 7, então aqui agora a gente tem 10 a menos 2. O Z vai continuar sendo 1, tá? No caso aqui é o quadrado. Daí, a gente vai substituir aqui, o N1, que é 2, vai ser 2 ao quadrado, menos 1 sobre... Qual vai ser o valor de N2? Aqui, a gente tem que focar no que ele deu, ele quer a menor diferença. Gente, para a gente ter a menor diferença, o valor dessa divisão vai ter que ser o maior possível, para a gente ter o menor valor ali da subtração. Então, para isso acontecer, o meu denominador aqui precisa ser o 3, porque 3 ao quadrado, 9, tá? Se eu coloco aqui o 4, vai dar 4 ao quadrado, vai dar 16. 1 sobre 16 é um valor menor do que 1 sobre 9, tá? Então, não é isso que eu quero. Vou manter aqui, 1 sobre 3. 3 ao quadrado. Daí, a gente vai ter o quê? 1 sobre lambda vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 2. 1 ao quadrado eu vou sumir com ele. E, gente, aqui eu vou ter o quê? 1 sobre 4, que é 0,25. E aqui, 1 sobre 9, que é aproximadamente 1,11. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai ter 0,14. Daí, 1 sobre lambda vai ser igual a... Fazendo a multiplicação, a gente vai encontrar isso aqui, 0,00154. Só que ele não quer 1 sobre lambda, ele quer lambda. Daí, a gente vai ter que fazer 1 sobre esse valor. Então, a gente vai encontrar o lambda aproximadamente igual a 650 nanômetros. E a gente finaliza a primeira parte da letra B. Agora, a gente vai para a letra B2, né? Que no caso é a segunda parte. Gente, a gente vai manter aqui a expressão, pelo menos o início dela, porque é 1 sobre lambda, que é o que a gente quer calcular. A constante, que nem eu falei, a gente fez aqui o ajuste para nanômetro, então 10 a menos 2, tá? Agora, o N1, que nem eu falei, série de Balmer, é 2, 2 ao quadrado. E o N2 vai ser quanto? Ele disse, faça N2 igual a infinito. Então, aqui vai ser 1 sobre infinito. E o que é mais legal é que ele fala, considere 1 sobre infinito igual a zero.
Então, esse valor aqui, gente, é igual a zero. Então, a gente acaba desconsiderando. O que a gente vai ter? A gente vai ter 1 sobre lambda é igual a 1,1 vezes 10 a menos 2. E, gente, o que vai acontecer aqui? Vai dar 1 sobre 4, né? Então, sobre 4. Aí, fazendo as continhas, a gente vai encontrar um lambda igual a 363 nanômetros. E a gente finaliza aqui a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. E é isso, gente. Um beijo para todos e até um próximo encontro.